sequência do nosso estudo em Apocalipse 17, o título que temos dado para todo o estudo desse capítulo é a destruição da prostituição religiosa dos últimos dias. O livro de Apocalipse, como temos visto, às vezes é visto de maneira errada. A pessoa se aproxima de Apocalipse com desejo simplesmente de entender o que vai acontecer no futuro, quais são os eventos que virão, e cria-se às vezes até um debate escatológico muito cedo, porque parece que as pessoas só estão interessadas em satisfazer às vezes a sua curiosidade quando estudam Apocalipse. Esse não é o propósito do livro. Apocalipse não nos foi dado para satisfazer as nossas curiosidades. O livro de Apocalipse, acima de tudo, nos foi dado para que nós descansemos na soberania do Senhor, para que nós saibamos que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto, como é dito nesse capítulo, Ele é invencível, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele há de levar a história humana e a história individual de cada um para o fim que Ele determinou desde a eternidade. O livro de Apocalipse é um livro para trazer consolação ao nosso coração. É um livro para você aproximar de toda essa luta espiritual nos últimos dias. Satanás agindo visivelmente até, coordenando todas as forças do mundo contra Deus, contra o governo de Deus. Mas a Bíblia dizendo, eles estão fazendo isso porque Deus incutiu nos seus corações que assim façam. Eles estão fazendo isso para cumprir a palavra de Deus. O livro de Apocalipse nos traz consolação. Deus está no trono. Jesus Cristo reina. Ele tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Capítulo 17 continua mostrando isso, porque mostra como o Senhor vai resolver um grande problema dos últimos dias, que já se configura nos nossos, que é o problema do falso sistema religioso mundial. Uma religião que vai dominar todas as religiões, que vai unificar o grande movimento ecumênico, todas as doutrinas, que vai ser aclamada por todos, que não vai dar resistência nenhuma, que vai realmente ser um fator unificador do mundo, usado pelo anticristo e animado e motivado pelo falso profeta. Como que o Senhor vai resolver esse problema? Se o mundo inteiro vai estar nas mãos do anticristo, que será a autoridade não somente política, mas também espiritual. Como é que Cristo vai sair dessa dificuldade? Como é que esse sistema tão bem estruturado pode ser vencido e derrotado? Esse capítulo mostra que não existe sistema, mesmo que seja um esquema infernal bem feito com o poder do diabo, que possa vencer o poder do Senhor. Nós vamos ver aqui como o Senhor vai derramar a sua ira sobre todos os que se entregam à falsa religião, e Ele mesmo, por meio de Deus, pessoalmente vai destruir aqueles que promovem esse sistema. Como é que esse capítulo nos ensina que Deus vai destruir com a sua ira todo o sistema de falsa religião? Primeiro, o capítulo nos mostra que o Senhor conhece o engano da falsa religião. Estudamos isso dos versos 1 a 6. Vimos a grandeza da falsa religião, vimos o poder de engano da falsa religião, vimos a imponência da falsa religião, vimos a identidade da falsa religião e vimos a perversidade da falsa religião. Tudo isso nos versos 1 a 6 e também no verso 15. A segunda resposta sobre como Deus vai derramar sua ira sobre todos os que se entregam à falsa religião é a que nós vamos ver nos versos 7 a 18. O Senhor vai derramar sua ira sobre todos que abraçam esse falso sistema, porque o Senhor realmente vai manifestar o seu poder soberano, anulando os propósitos de Satanás. Ele vai fazer isso de maneira impressionante e curiosa. Pelo menos duas coisas vemos o Senhor permitindo ou fazendo diretamente para destruir o falso sistema religioso. Primeiro, o
Senhor vai permitir uma associação entre o anticristo, o governo político e a religiosidade dos últimos dias. Esse sistema religioso vai se fundir com o sistema político, sob a permissão de Deus. Inclusive, uma fusão estranha que o próprio João, quando observa, quando vê a mulher que simboliza a Babilônia, que simbolicamente representa esse espírito da falsa religião que unifica todos. Quando João vê essa mulher sentada sobre a besta, o texto diz que ele se espanta, ele se admira, como se o próprio apóstolo fica pensando: como é que isso pode acontecer? Como é que o anticristo, líder do governo mundial, líder político, vai conseguir ao mesmo tempo ser o líder, o unificador do sistema religioso? Como é que essas duas coisas vão se juntar? Deus permite essa associação entre o anticristo e a falsa religião. Versos 7 a 14 nos mostram isso. Nesses versos percebemos que até as cogitações do diabo e os seus planos mais inteligentes e incríveis estão sob o controle do Senhor. Os planos mais inteligentes, incríveis e eficientes de Satanás estão sob o controle do Senhor. Devemos nos alegrar nisso. Nós não estamos entregues ao acaso, nós não estamos entregues às artimanhas de Satanás. Nosso Deus mantém o controle sobre tudo. Verso 7 nos mostra a permissão do Senhor por meio de uma aliança estranha. O verso diz: o anjo, porém, me disse, lembrando que no verso 6 termina dizendo que João se admirou com grande espanto, e o 7 começa dizendo: o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Só recordando, lembrando que a mulher aqui não é uma mulher literal, ela simboliza esse sistema religioso dos últimos dias. O local que é descrito onde ela está também é simbólico. Essa cidade que domina sobretudo, o próprio texto vai explicar, dizendo que as águas que vistes onde a mulher está sentada, verso 15 diz: são povos, multidões, nações e línguas. Não são águas literais. Eu já expliquei isso para os irmãos. Nós interpretamos a Bíblia literalmente, mas isso não significa que nós desconsideramos as figuras e os símbolos que a própria Bíblia diz que existe. Quando a Bíblia interpreta o texto e ela mesma diz que determinada coisa é simbólica, não literal, então a nossa interpretação literal nos exige interpretar aquela parte simbolicamente, porque Deus está dizendo o que significa. A mulher aqui claramente não é uma mulher literal, as águas não são águas literais, e aqui nós vemos essa aliança entre o sistema religioso, que é representado pela mulher, Babilônia, a mãe das meretrizes, já estudamos tudo isso, do sistema político. João se admira, e o anjo diz para ele no verso 7: dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Interessante, esse animal estranho, que na verdade simboliza um homem, o anticristo, ele leva a mulher. O mistério da cena da mulher montada na besta causa uma grande admiração no apóstolo João. Parece que a admiração vem da dificuldade de João perceber o sentido dessa visão, ou como é que isso pode acontecer. João novamente está vendo algo muito estranho, como já aconteceu em outros momentos. Parece que o que João não entende é o como é que esse projeto e essa aliança vai se efetivar. Vendo a sua perplexidade, então o anjo promete ajudá-lo a compreender essa cena estranha. O verso 8 diz que essa aliança será uma aliança
absoluta. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Verso 8. Já disse para os irmãos que esse capítulo é um dos capítulos que tem gerado mais confusão, porque realmente, se você ler rapidamente, era, não era, vai ser, não era ou não era, né? O que significa isso? São 5, são 6 reinos, depois é o 8º, que é o próprio 7º. Parece que dá uma confusão, né? Um nó aqui no juízo. Mas, graças a Deus, esse capítulo, embora seja complexo, nós temos a ajuda do anjo. O anjo ajuda João e vai dando passo a passo. Naturalmente, algumas coisas ainda nós vamos ficar sem compreender completamente. Muitas dessas coisas só serão compreendidas totalmente pelas pessoas que viverão naquele tempo. Mas há muito que o anjo nos ajuda a entender. Por exemplo, no verso 8, ele vai mostrar essa aliança total e absoluta. Ele diz: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. A expressão era e não é, e está para emergir, e depois diz que ela aparecerá, muito provavelmente se refere a um fato acontecido na vida do anticristo, que é a besta, que está relatado no capítulo 13. Voltando para o capítulo 13, verso 1, diz: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Veja a semelhança aqui: 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Você lembra dos capítulos iniciais de Apocalipse 17? Tem nomes de blasfêmia. Essa besta está repleta de nomes de blasfêmia. Então é a mesma, está se referindo à mesma pessoa, à mesma realidade. Verso 2 diz: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Falando de rapidez, de força e de ferocidade. E deu-lhe o dragão, já vimos em Apocalipse que o dragão é uma figura de Satanás, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças sendo golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Ferida mortal que foi curada. Interessante isso. Pulando ainda no capítulo 13, para o verso 11, diz: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, e é um líder religioso. Ele parece cordeiro, ele tem a aparência de alguém que está seguindo a verdade, mas quando ele fala, ele expõe o seu coração, ele fala como dragão. Verso 12: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Esse fato é interessante. Foi ferido mortalmente e foi curado. Possivelmente, o que vai acontecer com o anticristo não é que ele vai morrer e vai ser ressuscitado, mas é que vai dar aparência, Satanás vai dar essa aparência para o mundo de que houve uma ressurreição. E isso vai causar uma admiração muito grande, todo mundo vai ficar espantado. Mas esse homem morreu e ressuscitou? Provavelmente é uma falsa ressurreição, é uma impressão de que houve morte sem ter havido. Muito provavelmente é por isso que ele diz: era, não é e está para vir. Falando desse fato, dessa aparente morte e dessa aparente ressurreição, que vai ser usado para despertar o mundo, e todos, o texto diz, todos vão ficar admirados e vão querer adorar esse homem que foi morto e ressuscitou. Esse fato vai causar uma certa fascinação no mundo. O falso profeta, a segunda besta, lá de Apocalipse 13, vai aproveitar bem esse fato
pois no final desse mesmo verso nós vemos que muitos vão se admirar com o pretenso milagre. Meus irmãos, nós sabemos que um meio que Satanás usa para desviar as pessoas da verdade é por meio de sinais e prodígios da mentira. Paulo fala de sinais e prodígios da mentira. Satanás não somente pode fazer coisas inexplicáveis, como pode transformar os seus ministros em ministros de justiça. Ele é o mestre do engano e da ilusão. Paulo diz: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A expressão anjo de luz é muito comum nos meios místicos espíritas, nova era, anjo de luz. Curiosamente, Paulo diz: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Paulo avisando aos coríntios sobre os enganos, a ilusão que Satanás pode fazer e tem feito. Aqui temos um engano direto por meio do próprio diabo, ou um engano direto pelos mensageiros do diabo. Nós devemos ter muito cuidado. Eu queria alertar os irmãos, já ter alertado e lembrar de novo que nós vivemos em dias em que falsos mensageiros do Evangelho estão por toda parte, entrando em todas as casas. Tenham cuidado. É um tempo de proliferação de muita heresia, de falsas doutrinas. Não se encantem com alguém que está com a Bíblia aberta e falando, porque nem sempre alguém que está com a Bíblia aberta está falando a verdade. Satanás conhece a Bíblia muito bem e sabe distorcê-la muito bem para os seus propósitos. Ele tentou fazer isso com o próprio Cristo, lembram? Citando Salmo 91, dizendo: se é Espírito de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a meu respeito. Já viram isso? Alguns que dizem: mas está escrito, Deus determinou que nós vamos ser cabeça e não cauda. Está escrito: exija, reivindique, revolte-se, não aceite a pobreza. Isso é miséria, isso é maldição. Assuma o que é seu, peça a Deus para lhe dar o que é seu, o direito que você tem. Não peça. Nunca peça a Deus para lhe dar o direito que você tem. Não peça. Esse até o direito que você tem, sabe o que é? É o inferno, a morte eterna. Então nunca peça. Sempre diga: Senhor, não me dê o meu direito, me dê o que eu não mereço. Me dê o direito de Cristo, não o que é meu direito. Meu direito é o juízo eterno. Estou dizendo isso para os irmãos lembrarem. Nos últimos dias, os falsos pregadores, os falsos ministros vão infestar o mundo. É normal que isso aconteça. A Bíblia já antecipou. Fiquemos atentos, pois o diabo está sempre em derredor, procurando alguém para devorar. Fiquemos atentos, alertas, não sejamos como meninos levados de um lado para o outro por todo o tempo de doutrina. O texto diz ainda no verso 8 que a besta está para emergir do abismo. Que abismo é esse de onde ela virá? Capítulo 9, nós temos uma referência ao abismo. Apocalipse 9, verso 1 diz: o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, lembrando Satanás, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando estudamos esse texto, lembra que nós relacionamos com o que Pedro diz sobre aqueles demônios que estão presos em trevas, que foram antecipados no seu juízo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e
com a fumaceira saindo do poço, escureceu-se o sol e o ar, não tanto pela fumaça, mas pela quantidade de demônios que serão liberados do inferno. Esses vêm diretamente do inferno. Poço do abismo, que fala dessa morada dos demônios, do reino de Satanás. O anticristo, ele vem como que emergindo do abismo. Não é que ele é um demônio, em si é um homem, mas ele vem na força de Satanás. Por isso, o texto diz que ele emerge do abismo. Ainda no capítulo 9 de Apocalipse, no verso 11, diz: e tinham sobre eles, falando daqueles demônios, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion, que significa destruição ou destruidor. Então o abismo é o inferno. O anticristo, a besta que emerge do abismo, significa ele vem identificado e autorizado pelo próprio diabo. Ele vai ser o agente direto de Satanás. Mas o verso 8 ainda diz: e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. O livro da vida. O Apocalipse fala várias vezes sobre esse livro da vida. Livro da vida, ele diz: alguns tiveram o seu nome escrito nesse livro desde a fundação do mundo, isso é, antes mesmo que o mundo existisse, desde a eternidade. O apóstolo Paulo fala sobre a escolha soberana de Deus. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Está em Efésios 1. O Senhor, portanto, selecionou salvos antes da fundação do mundo e registrou seus nomes nesse livro da vida. Se refere aos nomes daqueles que foram escolhidos para a salvação. Salvação não se ganha por esforço. Salvação nem se compreende só pela mente humana. É o Espírito de Deus que abre a nossa mente, que faz a luz do Evangelho acender na nossa alma. Do contrário, nós não conseguimos compreender. É o Espírito de Deus que converte, que opera um novo nascimento. Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. A escolha é dele. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. É o Pai que traz, não somos nós que vimos ao Pai, é Ele que nos traz. Não somos nós que aceitamos a Cristo, é Cristo que decide nos aceitar. Não é nós que achamos a Jesus, é Cristo que nos acha, que nos acorda, que nós estamos mortos em delitos e pecados. A obra é dele, ele que toma a iniciativa. Então esse livro da vida fala disso. E aqueles que não têm os seus nomes escritos nesse livro não serão salvos. Pelo contrário, o texto diz que eles se admirarão, eles ficarão encantados com a besta e com a mulher que representa a falsa religião. Ter o nome escrito no livro da vida, meus irmãos, deve ser a maior alegria de uma pessoa. Se você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, você deve ser a pessoa mais alegre desse mundo, porque nem a morte tira essa alegria, esse prazer. Lembra quando Jesus mandou seus discípulos numa viagem missionária, deu autoridade para que eles pudessem expulsar demônios, fazer milagres, e eles fizeram, voltaram felizes. E Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu. Vocês fizeram muito. Eles estavam tão saltantes, felizes com aquilo. Antes que eles continuassem celebrando, Jesus fez a seguinte observação: muito bem, eu vi Satanás cair do céu, e é bom que vocês estão alegres por isso. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome
que está arrolado no céu. Esse é o grande motivo de alegria. Lucas 10 e 20. O verso 9 continua mostrando essa aliança. E o anjo diz para João: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Aqui está a sabedoria, o anjo falou. O que significa isso? Por que ele disse isso? Eu acho que o próprio anjo está dizendo para João: olha, você tem razão de estar admirado. Precisa sabedoria, precisa discernimento. Não é uma coisa que qualquer pessoa observando vai compreender. Esse aspecto da visão demanda mais atenção. Talvez alguns aspectos, como eu disse, desse capítulo só serão compreendidos totalmente pelos que estiverem aqui na época do anticristo, que não seremos nenhum de nós, amém? Porque somos da igreja de Cristo que será arrebatada. Muitos irão compreender somente naquele tempo. Imagino alguns abrindo a Bíblia nesse capítulo 17. Agora eu estou entendendo. Interessante, parecia tão nebuloso, mas estou vendo os fatos acontecendo. Eu lembro, o pastor pregou lá no canal naquele dia. Espero que não, né? Nenhum de vocês vai estar aqui lembrando: tá certo, pega aí o DVD para olhar de novo. Não. Espero que não. Mas o anjo diz que existe sabedoria e discernimento. Depois ele diz: as 7 cabeças são 7 montes, os quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Muitos intérpretes disseram que isso é a cidade de Roma. Isso é a cidade de Roma porque ela tem os 7 montes em que ela está sentada. E era muito comum no passado essa interpretação. Mas não é porque o próprio anjo diz que ele diz que são 7 montes, mas também são 7 reis. Ou seja, não está falando de montes geográficos literais. As montanhas, ele diz, são 7 reis. E a Bíblia muitas vezes apresenta montanhas, montes, como símbolo de poder e autoridade, de governo. Isso tem em várias partes, Isaías 2, Isaías 2:35, várias referências que eu não vou ler por questão do tempo. Mas o anjo diz: essas 7 cabeças são 7 montes, são também 7 reis, e no verso 10 ele continua explicando, dos quais 5 caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. Caíram 5, um existe, então um é contemporâneo de João, e outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar pouco. Então são 5 que já foram, com o que é contemporâneo de João 6, e com um que está para vir 7. 7 reis, não é? 7 reis. 7, né? Vocês estão vendo que eu estou fazendo errado, né? Está certo. Josué, aproveita aí. Próxima ensinação do caso do 7, né? Sim, 7. Tá. O Antigo Testamento fala claramente de 5 grandes reinos gentios. Agora, claro que houveram muitos outros impérios: Império Chinês, Império Indiano, Império nas Américas, Azteca, mas que não estão representados na Bíblia. Os reinos que aparecem na Escritura, esses 7 reinos, são reinos foram impérios de grande poder, de extensão geográfica imensa, que tiveram domínio, até onde eles sabiam, domínio universal para o mundo conhecido. Mas não somente isso, são reinos que tiveram contato com o povo de Deus, com a palavra de Deus, e são reinos que incorporaram o Espírito e agiram com a mesma motivação e engano da Babilônia, aquele espírito que vem de Babel. Então, os reinos gentios que conheceram o povo de Deus, conheceram a Deus, entendiam a palavra de Deus e reagiram propositadamente contra o Senhor, são esses reinos que estão representados aqui. São eles: Egito, primeiro grande reino que aparece na Escritura, depois o Assírio. Lembra isso? Já estamos no 8º século
antes de Cristo. Depois o reino que derrubou a Síria foi a Babilônia. Da Babilônia lembramos de Nabucodonosor, né, que é o que leva os judeus, o reino do sul cativo, destrói Jerusalém em 585, o templo, tudo. Quem destruiu a Babilônia foi o Império Medo-Persa, lembram? Ciro, não Ciro Gomes, mas Ciro Grande, né, o imperador persa, Medo-Persa, porque de fato inicia com a Média, mas depois a Pérsia se torna dominante. E quem derrubou o Império Persa, Medo-Persa, foi a Grécia. Então temos 5 reinos gentios, todos esses que assumiram o espírito da Babilônia, de oposição a Deus, de reação contra a palavra de Deus. 5 impérios. O 6º é Roma, que é o que venceu a Grécia, que é o contemporâneo de João. 5 não existe, 5 já foram, um existe e o outro virá. Esse que virá, claro, é o império do anticristo. Então é exatamente disso que o anjo está falando aqui. No verso 11 ele continua dizendo: e a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei. Agora aqui enrola, porque era 5, 7, agora apareceu um 8º, né? Eu confesso que realmente aqui não é fácil, né? Eu só sobre aqui não acho fácil não, mas tem algumas possibilidades. Eu acho que a possibilidade mais plausível é a seguinte: veja o verso 11: a besta que era e não é. Quem é a besta que era e não é? É o anticristo, não é isso? É o 8º rei. Então é como se aparecesse aqui um outro império, o 8º rei, mas o 7º já era o império do anticristo. Por que agora ele aparece como 8º? E procede do 7 e caminha para a destruição. Caminho para a destruição é fácil, porque realmente a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus virá e exterminará o anticristo e todo o seu exército. Não tem problema. Os outros impérios foram destruídos na batalha entre si, mas esse último, o próprio Deus vai destruir. O próprio Cristo, na batalha do Armagedon, ele vai exterminar. Mas a questão é como é que se explica ele ser o 7º e ao mesmo tempo o 8º. A possibilidade mais provável é que o anticristo será considerado como rei 2 vezes. Ele será um rei antes da ferida mortal e um outro considerado um novo rei depois da ferida mortal. É como se ele tivesse reinado 2 vezes, como se depois da ressurreição ele fosse abraçado como um novo rei. Então ele seria o 8º, embora o seu reino também fosse o 7º. Versos 12 a 13 dizem assim: os 10 chifres. Agora vamos ver aquele mistério dos chifres, as cabeças. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Não é difícil entender, os chifres são 10 reis que ainda não receberam o poder. Por quê? Porque João está vendo aqui o reino futuro do anticristo. E parece que a ideia é que o anticristo, pelo menos inicialmente, ele terá 10 regiões administrativas e 10 representantes, como 10 reis sob o seu domínio, ele sendo o principal. Então essa seria a explicação. Claro, esses reis não existem e só vão aparecer no futuro, quando o reino do anticristo se instalar. O texto diz que eles recebem autoridade com a besta durante 1 hora. A expressão 1 hora quer falar da brevidade. Não vai ser uma coisa muito longa, vai ser rápida a duração desses reis. Também diz o texto, verso 13, que eles são completamente derrotados ao anticristo. São dirigidos pelo mesmo Espírito. E o anjo diz: eles têm um só pensamento. Eles querem oferecer à besta, ao anticristo, o poder e a autoridade que possui.
O mundo inteiro está unificado. Esses 10 representantes do anticristo, eles fazem tudo possível para que ele receba todo o poder e toda a autoridade, seja Cristo realmente como o único governante do mundo, não vai ser. Então, verso 14 vai falar sobre a parte final desse reino. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Por quê? Por que o Cordeiro vencerá? Porque ninguém pode vencer o Cordeiro. Ele é invencível, ele é indestrutível, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ninguém vai vencer o Cordeiro de Deus. Isso é uma promessa maravilhosa. Se a nossa vida está nas mãos do Senhor, ninguém vai arrebatar, ninguém vai destruir. Lembra que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Imagine contra o próprio Cordeiro de Deus. Ele virá. Capítulo 19 vai falar da batalha do Armagedon. Não é uma batalha, não. É um massacre, na verdade. Não vai ter batalha nenhuma. O Cordeiro de Deus vai exterminar imediatamente, sumário. Quando eles pensarem em batalhar, já foram. Porque Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E não somente isso, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis. Chamados, aqueles que o Senhor chama, eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo, feitos fiéis pela ação do seu Espírito, os salvos, o povo de Deus, junto com o Cordeiro de Deus, irão participar e vencer esse combate. Essa batalha, onde o anticristo, a besta, vai arregimentar suas forças contra o Cordeiro, vai estar descrita um pouco adiante. Capítulo 19 é a batalha do Armagedon. Antes, nós já vimos no capítulo 16 que esses reinos vão ser reunidos enganosamente para a destruição por 3 espíritos poderosíssimos, 3 demônios. Capítulo 16 mostra como é que esses reinos vão se juntar para essa batalha na qual eles serão todos destruídos. Capítulo 16, verso 13 diz: então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta, a trindade maligna, infernal, né? O dragão, a besta e o falso profeta, isso é, Satanás, o anticristo, o falso profeta, saiu da boca deles 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, os 10 reis lá, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Serão reunidos por 3 demônios poderosos para a destruição deles. Satanás, com sinais e prodígios, vai estar enganando, e esses demônios vão conseguir trazer os reis dos seus exércitos para o ponto em que o Senhor vai destruí-los. Também no verso 16, do capítulo 16, diz: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A famosa batalha do Armagedon. Essa batalha, como disse, está descrita no capítulo 19, vamos estudar depois. Não será propriamente uma batalha, mas um massacre do Senhor. Versos 16 e 17 mostra o Senhor promovendo o antagonismo entre o anticristo e a falsa religião. Esses últimos versos são também confusos, porque uma hora está todo mundo junto, está todo mundo com a besta, com a Babilônia, está todo mundo feliz, e de repente diz que os reis se revoltam, começam a destruir a mulher, comer as carnes, saquear. O que aconteceu? Eram amigos e se tornaram inimigos? É exatamente isso. Impressionante, vai haver uma reviravolta incrível. Olha o verso 16, verso 15, nós já falamos sobre isso. Os 10 chifres que viste, os 10 reis e a besta, esses odiarão meretrizes. Até há pouco não tinha isso. Era uma coligação.
esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Com muita raiva, com muita violência contra o sistema religioso. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem a besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Esses versos, como disse, aparentemente incongruentes, na verdade revelam uma ação poderosa do Senhor. Vai haver uma mudança drástica no cenário geral. A aliança do anticristo com o falso sistema religioso não vai durar muito. Depois de usar as falsas religiões como meio para ganhar o controle do mundo, o anticristo vai se voltar contra o sistema religioso. Não vai admitir qualquer outra adoração senão a dele mesmo. Ele vai, na verdade, juntar todas as religiões e destruí-las todas. Não vai admitir outro ser que seja adorado a não ser ele próprio, porque ele é um ser diabólico, megalomaníaco. Ele quer agir como se fosse o próprio Cristo. O texto diz que esses reis e a besta, falando da reação deles, eles a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Quer dizer isso? Quer dizer que o anticristo vai saquear toda a riqueza de todas as religiões do mundo, vai se apropriar dos seus tesouros de maneira terrível e violenta. Mas por que isso? Por que essa mudança tão drástica? Porque em seu coração incutiu Deus, é Deus que está por trás da sua soberania. Em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. É o Senhor que está agindo, causando essa inimizade entre o anticristo, os governantes e a religião mundial. Como sempre, irmãos, o próprio Satanás, os seus agentes, estão aqui mesmo sem querer, fazendo com que os planos soberanos de Deus se cumpram. Satanás é um servo de Deus, com muita raiva, sem querer, mas ele termina agindo a sua própria ira, o seu ódio, a sua malignidade. No final das contas, vai servir para exaltar ainda mais a glória do Senhor. Claro que ele não faz isso por querer, mas ele não tem opção, como ninguém tem opção. No final das contas, Deus será adorado, todo joelho se dobrará diante do cordeiro de Deus. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Satanás não tem opção. Ele serve a Deus sem querer, como serviu Nabucodonosor, lembra? Como serviu o faraó, como serviram os filisteus, e terminavam tendo os seus planos para destruir o povo de Deus, mas quando eles idealizavam, no final das contas, aquilo se revertia em vantagens e glórias para o nome do Senhor. Deus incutiu no coração deles e realizam o seu pensamento. Meus irmãos, podemos estar certos, absolutamente certos, de que o nosso Deus mantém controle absoluto e estrito de todas as coisas nesse mundo. Jesus confortou seus discípulos dizendo: nenhum pássaro, nenhum pardal cai sem o consentimento do Pai Celeste. Não valeis vós muito mais do que os pardais? Claro que valemos. Jesus não morreu pelos pardais, ele não derramou seu sangue para salvar os passarinhos. Jesus morreu para salvar o seu povo, ele morreu por nós. E se ele cuida dos pássaros, se ele não permite que nenhum dos pássaros caia sem o seu consentimento, se a mão do Senhor sustenta as aves do céu, Jesus diz: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que sois tímidos? O Senhor está no trono, Ele reina. A nossa vida está nas mãos
do Senhor. Como dizia o meu professor, está em boas mãos. Está em boas mãos. Não há o que temermos. Satanás tem os seus planos, ele é um leão que ruge, se ele pudesse já teria nos destruído, sem dúvida. Mas o Senhor mantém a rédea. Ele só vai onde o Senhor permite. Foi assim com Jó, foi assim com tantos servos de Deus e assim conosco. O Senhor não vai liberar a serpente para nos destruir, não vai. O Senhor vai nos dar vitória. Ele cuida do seu povo. Quando vemos a soberania do Senhor sobre todo o sistema enganoso da falsa religião, podemos ter certeza que Ele nos dará a vitória. A história do mundo não está nas mãos dos reis mundanos, não está na mão das nações poderosas, da ONU, de quem quer que seja. A história está nas mãos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que por acaso é o nosso Salvador, que deu a sua vida por nós. Como não nos dará todas as coisas, Paulo diz? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará todas as coisas? É possível, seria uma contradição. Se Ele deu o melhor, que foi o seu Filho, Ele vai nos deixar no meio do caminho. Deus não tem nenhum projeto inacabado na sua garagem. Ele completa toda a obra que Ele começa. Ele vai completar a obra começada em Deus. E ainda com uma grande bênção, que Ele não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Juntamente com a aprovação, Ele providencia o quê? O livramento, o escape. Não é depois de um ano, não é juntamente com, quando estamos sendo tentados, fechados, imediatamente o Senhor está providenciando o escape. É isso que a Bíblia diz. E isso é verdade, amém? Isso é verdade. Não podemos, irmãos, achar que o inimigo vai ter vitórias e vai nos destruir. Podemos até perder algumas batalhas, mas a vitória final será nossa, dada em Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desonrados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo morto. Deus seja louvado. Amém.